E aí, recapitulando, em 2012, 2013, tinha um pessoal dentro das universidades ensinando Libras, que é o alfabeto, ou elaborar frases através dos sinais. É legal, eu acho legal. Toda instituição de ensino tem que ter um profissional, pelo menos, que fale, talvez, ou tenha acesso à Secretaria de Educação, que tenha alguém que tenha lá dentro, que faça isso. Mas, assim, para a comunicação mesmo, sabe, tem que ver o percentual. Mas o que mais me deixou muito encucada depois que dos acontecimentos, na tentativa de ir morar na Europa, é que antes tinha pessoas que viviam com um caderninho de idioma indígena brasileiro, né? E agora em 2018, tá todo um movimento, né, de não deixar os índios nos lugares que são protegidos pela FUNAI, né, que eu já falei no vídeo anterior do que eu penso sobre isso. E aí surge a oportunidade de você mudar e morar em outro país, falar outro idioma e tal. E eu sempre tive, dentro da minha vivência, desde criança, eu sempre tive acesso a outras culturas. Isso nunca me foi proibido, ninguém nunca proibiu. Eu sempre tive acesso através de pesquisas, outras culturas e idiomas, principalmente o que envolve o meu sobrenome. Sempre. Sempre. Tudo que você imagina. Então, eu nunca tive, dentro da minha história de vida, a repressão em relação a você aprender outro idioma, aprender sobre outros países, saber sobre o mundo. Eu nunca tive essa auréola que fecha. Nunca. Sempre fui muito livre, né, para buscar conhecimento e também falar outros idiomas. Isso na minha família nunca, imagine que alguém vai proibir, nunca. Desde pequeno eu sempre tive acesso a algumas palavras dos idiomas que eu queria falar. Sempre tive acesso. E aí quando eu fui para tal da tentativa da Europa, não sei se na mesma época, mas próximo das épocas teve alguém de dentro do círculo familiar, acho que primo de terceiro grau, segundo grau, que foi para a cidade do Cabo, na África, fazer intercâmbio também de idiomas. Daí quando eu voltei, meio que assim, os parentes próximos, por que não foi para tal lugar? Fulana foi para lá. Por que não foi pra... Fulana foi para lá. E daí ficou como se eu tivesse ido para um lugar errado, mas ficou assim, deu a entender para as pessoas que me conhecem que eu fui apenas para fazer o idioma e que eu estava voltando já, porque eu provavelmente tinha em cima dessa vontade de estar em outro lugar e aprender outro idioma, para voltar para o Brasil e fazer alguma coisa, entendeu? Eu tenho quase certeza que foi isso. Não posso dizer, lógico, com todas as razões que me permeiam meus pensamentos, mas eu tenho quase certeza que é isso. As pessoas pensaram, a Sabrina quer ir para lá, quer fazer o idioma, quer voltar. Daí aqui, e na verdade não, eu queria ficar lá e morrer lá, escolhi, foi a escolha. E essas pessoas fizeram isso provavelmente para uma aparência, para ter uma aparência, né, uma casca, uma caricatura perante a sociedade brasileira, dizendo que escolheram o lugar certo. E quando você fala que você não escolheu lá porque lá não é a tua ideia, fica muito como se você... Pode parecer que você tem um tipo de preconceito e tal, e na verdade não é isso. É que as pessoas que vão para esses lugares, que é o lugar certo na visão delas, elas vão para a representativa de voltar e entrar em algum lugar e dentro do seu currículo, seu currículo político e social, ter aquela história de que já foram para lá. E essa nunca foi a minha intenção. Nunca foi a minha intenção. Óbvio, lógico, toda a vida. Então, a ideia desse movimento de amor universal é você estar dentro de uma auréola que te feche e que você ensine para essa comunidade o que você sabe, o teu conhecimento, e fique tudo ali. Não saia para fora,
Não se desvincule, mas também não dá para falar, por quê? Porque aí vem lá outros povos muito interessados e tentam andar na janelinha, né? Pegar o trem andando e andar na janelinha, entende? Então, cada coisa que você fala tem uma representação para um tipo de situação e ação que pode ser criada em cima para a sua defesa, vamos supor. Por isso que quando falam, o país tal é liberdade, eu sempre penso, será? Será que não é uma estratégia? Porque se dependendo do país que você vai, você tem super liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade, você tem segurança, você tem tudo, né? Então eu acredito que foi mesmo um movimento montado para ver onde as pessoas iam, né, e tal. E a Sabrina resolveu ir morar em outro lugar e nunca mais voltar e nunca mais olhar na cara de ninguém. Por quê? Porque a Sabrina sempre foi assim. Ela nunca foi enraizada, ela nunca teve laços, assim, sabe? Nunca, Sabrina, nunca foi assim. Não sou um símbolo de liberdade, porque quando você é um símbolo de liberdade, você precisa fazer propaganda disso. E aí você precisa ter o quê? Uma rede social em cima disso, pessoas sabendo disso, porque você é a propaganda da liberdade. E na verdade, não. E eu gosto de deixar claro, sabe? Porque você vai falar, ela foi pra lá porque diz tomou no cu e voltou, viu? Tomou no cu porque foi pra Europa. Não tomei no cu porque foi pra Europa, não. Eu acabei me ferrando, sim, porque tinha muita gente atrás. E não eram os europeus, né? Pode ser que tenha um europeu que tava lá e que foi elaborado. Mas a grande quantidade, pelo menos na Irlanda, foram os brasileiros. E aí tem todo o histórico antes de ir, né, da atenção que foi para deixar, para que desse as coisas certas aqui, para que não fosse, e todo um cuidado para que quando eu chegasse na Irlanda, eu ficasse numa home accommodation, que agora eu estou entendendo por que a mulher era do Canadá, os entregadores de jornais, que na verdade nunca existiu lá, um menino espanhol que trabalhava em empresa turística, que veio ali, se hospedou na casa ao lado, se ofereceu para me levar para o centro, para não sei o que, depois. E lá no centro ele encontrou um paulista que ele conhecia. Eu falei, mas ele é da Espanha. Conhece um paulista? E daí logo apareceu aquele jogador de futebol, o Cristiano Ronaldo. Eu olhei assim e continuei conversando com eles. Eles, você não lembra dele? Ele é aquele jogador. Dos dois ficaram assim, o espanhol e o paulista. Ficaram olhando assim pra mim. Porque eu nunca fui de Tietá, né? Então as coisas vão se aprimorando, entende? E eu falo, eles foram, foi todo um cuidado para que eu voltasse, né? Então por isso que eu faço esse vídeo, sabe? Pra deixar meio que a galera que tá meio aqui atrás, meio que querendo pressionar, procurar, lavar roupa, não sei o que, a se conscientizar de que, vocês atrapalharam minha vida. E não foi pouco. Todo mundo teve um, claro, né, daí tem essa que foi pra África, lá pra Cidade do Cabo, tá chegando o número preferido dela, que é o número das bruxas. Então por isso que eu disse, eu não sou bruxa não, meu amigo, eu acho que eu sou um pouco inteligente. Beijinho pra tu.